A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas, sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Este programa é de produção independente e sua responsabilidade é dos seus idealizadores. Nós fazemos essa menção para atender a legislação pertinente, porque essa live é gravada e será publicada no nosso canal do YouTube, que alcançará todo o globo terrestre, porque essa transmissão ela conta com a tradução do YouTube em todas as línguas. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série Líderes de Êxito. E o JB é o anfitrião desta série. Nesse segundo episódio, JB nos apresenta o general João Camilo Pires de Campos. JB Oliveira, ou João Batista de Oliveira, é conselheiro, é advogado e foi conselheiro da OAB em 3 gestões. Ele é jornalista, é ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que é responsável pela edição e impressão e distribuição do Diário Oficial do Estado. Ele é professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. É ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. É escritor, com 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, da Academia Paulista Evangélica de Letras e da Academia William Shakespeare. Ele também é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo, é juiz arbitral, perito judicial e é diplomata civil humanitário, capelão internacional pela Jetro International. E hoje, como disse, ele nos apresenta o General Campos. General Campos é secretário de Estado da Segurança Pública do Estado de São Paulo. General João Camilo Pires de Campos é natural de Campinas, São Paulo, e aos 64 anos assumiu a pasta de Segurança Pública do Estado. Ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1970 e formou-se pela Academia Militar das Agulhas Negras em 1976. Dentre inúmeras funções exercidas, destacam-se a de instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ambas no estado do Rio de Janeiro. E também a de professor da Academia de Guerra da Força Terrestre e do Instituto Nacional de Guerra do Equador. Como coronel, comandou o 12º Grupo de Artilharia de Campanha, em Brasília, Distrito Federal. Foi promovido a general de Exército, maior posto da hierarquia militar, em 2014. Foi comandante da 12ª Região Militar e do Comando Militar do Sudeste, ambos em São Paulo. E também chefiou o Departamento de Educação e Cultura
do Exército no Rio de Janeiro. Senhor general, é um prazer recebê-lo aqui. Na sequência, eu passo a palavra ao anfitrião da noite, que irá introduzir o orador. JB, mais uma vez, em nome da Getro, muitíssimo obrigado pela disposição, pelo dispensar o seu tempo para conosco e também nos brindar com líder de êxito da estirpe do senhor Coronel Campos. O seu microfone. Muito obrigado. João Arlindo, em seu nome agradeço a toda a equipe da nossa Getro International Chaplain, agradeço a todos que estão presentes em nossa sala, alguns estão chegando agora, outros estão conseguindo ultrapassar o problema da conexão, mas demos algumas orientações e eu creio que superarão e estarão conosco. General Campos, é uma honra tê-lo aqui, o senhor sabe que tenho uma admiração por seu trabalho, por sua pessoa, de longa data. Somos amigos de quando comandou pela primeira vez o Comando Militar do Sudeste. E o acompanhamos quando voltou pela segunda vez para nos comandar. E é uma honra tê-lo aqui. Nós vamos desenvolver o programa da seguinte forma. O General Campos falará alguma coisa de sua experiência. O objetivo desse nosso programa Líderes de Êxito, é projetar para as novas gerações, projetar para os nossos jovens exemplos de pessoas que, em suas áreas de atuação, exerceram liderança, ultrapassaram barreiras, superaram obstáculos e chegaram ao posto em que se encontram. Hoje nós temos a satisfação de receber um general de exército. Lembrando que há uma diferença entre general do Exército, que é o general de brigada, general de divisão, general de exército, e o general de exército, que é o general 4 estrelas, aquele que está no topo da carreira, que atingiu o mais alto posto dentro da Força Terrestre do Exército Brasileiro. Ele ingressou, como vocês viram, como jovem, adolescente, na Escola Preparatória de Cadetes, e de lá fez uma carreira até chegar a general de exército, o mais alto posto. General, eu estava me lembrando aqui que nos anos 60, final dos anos 60, 67, 68, um compositor e cantor chamado Silvio César compôs uma canção que dizia mais ou menos assim, chamava-se Cantiga Antiga. Eu fiz uma cantiga tão antiga para você, pensando que você fosse lembrar que eu era um garoto, calça curta, de cabelo arrepiado, que queria ser soldado do 1º batalhão e ganhar mais de 1 milhão e a gente se casar. Eu acompanhei essa música e ela vai muito bem, até quando chega em ganhar 1 milhão. Aí fica um pouco difícil. Eu sei, sabemos todos, da dedicação extrema dos nossos militares. Nós nos orgulhamos das nossas Forças Armadas e sabemos que são realmente dedicados, que fazem isso por ideal, porque se fosse pensar em proventos, não seria esta certamente a área. Mas, dentro do nosso Brasil, temos a honra de ter um exército da ordem que nos protege, que nos ajuda, não somente a nós, a humanidade, porque sempre que houve necessidade de uma força de paz, da participação em missões de paz, lá estava o Brasil. Desde 1948, na questão do armistício entre Israel e países árabes, até os mais recentes eventos no Haiti, em que nós contamos com mais de 50 participações. E para nós também é uma honra que o vulto maior do Exército Brasileiro em todos os tempos, o Duque de Caxias, é conhecido como o pacificador. Este é o nosso Exército. E dentro deste nosso Exército, temos a honra de ter um general de Exército paulista, de Campinas, que vai nos falar da sua vida, da sua carreira, desde a Escola Preparatória de Cadetes até
chegar ao posto general de Exército. Eu peço, então, que ele discorra e que fale sobre quais as principais dificuldades que enfrentou na carreira militar. Também quais os melhores momentos, os mais marcantes da sua vida no Exército. E depois, que orientações dá aos nossos jovens. General Campos, a palavra é sua. Caríssimo amigo J.D. Oliveira, uma satisfação estar com você, uma satisfação estar com todos que estão nos assistindo, e um programa que trata de liderança e que trata de êxito. O interessante nessa trajetória, JB, é que exatamente eu puxo aqui uma frase que eu ouvi do meu comandante, meu admirado comandante Vilas Boas. Quando a gente espera, minutos representam anos, mas quando a gente relembra, anos viram segundos. Como passou rápido essa experiência, caríssimos amigos, como passou rápido. Vejam que, do meu histórico, eu sou nascido em Campinas, mas, na realidade, a minha família é da pequena cidade de Montemor, ao lado de Campinas. A minha mãe precisou, com necessidade, ir à Casa de Saúde de Campinas para que eu pudesse vir à luz, vir à vida. E dali, praticamente, passei toda a minha infância na pequena cidade de Montemor, que me trouxe muito orgulho, muita preparação, uma família simples. Meu pai era o tabelião da cidade, também agricultor, minha mãe dona de casa, minhas irmãs professoras, 3 irmãs, meus 2 irmãos trabalhadores, e juntos crescemos naquela pequena Montemor. E aí eu tive o privilégio, JB, de participar de 2 grandes escolas. A Escola Estadual Coronel Domingos Ferreira, depois dela prestei admissão e fui aprovado para o Colégio Estadual Dr. Elias Massur. Algo fantástico, que ensino maravilhoso daquele. Isso vem a minha primeira emoção. Veja que é possível sim, um jovem que passou a sua infância numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, ingressar no Exército de Caxias e tornar-se um membro do alto comando do Exército como general de Exército. É possível, sim. As circunstâncias me ajudaram, pessoas me ajudaram, pessoas amigas me ajudaram. Como? Eu pouco conhecia da carreira militar, mas eu tinha um professor fantástico no ginásio, chamado professor Fauzi Calil Canfu. Esse professor, de uma tradicional família da cidade, estimulava os alunos a prestarem concursos, a participarem de Olimpíadas de Matemática. E ele nos escreveu 4 ou 5 alunos daquela época para prestarmos o exame na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Era o ano, mais ou menos, da canção que você bem lembrou. Eu prestei o concurso em 1969. E dos 4 alunos que prestaram, os 4 foram aprovados. E nós não sabíamos que era um exame com mais de 100 candidatos por cada vaga. Não sabíamos disso. Nós prestamos o concurso com a base que o Colégio de Montemor nos deu, com a preparação que o colégio nos deu, e ali, com os belos professores que tínhamos, eu tinha muita admiração com os policiais que eu via, que eram poucos na cidade. Eu tinha muita admiração a um jovem da cidade que já era aluno da Escola Preparatória de Cadetes, e me vi aprovado. Me lembro um dia que chegou o telegrama, que meu pai leu o telegrama naquele almoço das 11 horas da manhã. Ele falou assim: Camilo, você vai para o Exército. A minha mãe ficou muito chateada. Como vai para o Exército? Eu falei: vai sim, é a hora dele. E eu fui com muita tranquilidade, e a vida da minha família me ajudou muito, JB. Era uma família regrada, uma família ordeira, com muita disciplina, com muito respeito, com muita consideração, com muito afeto. Isso vai me ajudar o resto da minha vida, porque eu não tive dificuldade, JB.
Eu não tive dificuldade, assim, quais as dificuldades que teve na sua profissão? Eu não tive dificuldade. Eu vivi cada dia com entusiasmo, com Deus dentro, com muita alegria, aprendendo sempre. Fui à Escola Preparatória de Cadetes, 3 anos internos em Campinas, uma escola fantástica, no mais belo prédio do colonial espanhol do Brasil, uma referência até hoje. E ali tive o privilégio de ter excepcionais professores, excepcionais tenentes, capitães, majores, que eu mal ainda sabia o que faziam, mas eu fui aprendendo a admirá-los. Primeiro aprendi a respeitá-los, aquela velha sequência que nós sabemos que a vida nos ensina. Até em casa acontece isso. Primeiro se respeita, depois se admira, depois se ama. Então, aprendi a respeitar aquelas pessoas que trabalhavam comigo, aprendi a admirar os companheiros do Brasil todo. Olha que coisa fantástica ocorreu comigo. Eu que mal tinha saído da minha pequena Montemor, de repente estava num universo de 300 alunos do Brasil inteiro, do Nordeste, do Norte, do Oeste, do Leste do Rio de Janeiro, do Sul, muitos gaúchos. E ali juntos caminhamos. Caminhamos os 3 anos, fomos aprendendo. Perdi companheiro no meu primeiro ano, que me ensinou, me trouxe a realidade que a vida profissional, que a vida militar era dura, mas ela era uma vida de servidão. E aí, nesse primeiro momento, eu entendi algo que fui carregar para o resto da minha vida. Que exatamente o servir é o nosso objetivo. Eu digo aos meus soldados da Polícia Militar, aos meus policiais aqui em São Paulo, nós estamos na vida para conjugar só um verbo, que é o verbo servir. Por isso aceitei, JB, essa missão depois de 48 anos, 2 meses e 3 dias no Exército Brasileiro. Voltei para trabalhar junto ao governo do Estado, junto à população, para servir como secretário de Segurança Pública desse Estado. Mas aí eu aprendi o seguinte, nesses anos todos, começou lá na Escola Preparatória de Cadetes, que servir a pátria é algo muito mais sublime do que cumprir simplesmente uma missão. É atender, JB, a um destino. São pessoas que saem de casa pela manhã e não sabem se voltam. São pessoas que a família fica em segundo plano. São pessoas que têm o Brasil, e agora que tem São Paulo, como digo aos meus policiais, tem a população de São Paulo como o mote principal de nossas vidas. Tudo começou naquela Escola Preparatória de Cadetes, 3 anos, dali transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu já sabia, já conhecia o que era ser soldado, já estava bem preparado. E na Academia Militar das Agulhas Negras, como também na Escola Preparatória de Cadetes, eu segui os preceitos que eu tinha trazido de casa, os valores que eu tinha trazido de casa, e eles foram agregando outros valores na minha vida profissional. Isso é educação. Porque educação é muito mais do que ensino. Educação é exatamente aquilo que se aprende, mais os valores que se traz, mais os valores que se incorporam. Então, ali eu passei a observar muito, a vibrar muito com aquilo que eu fazia. Nada me foi difícil. As longas noites de estudo, as longas noites de trabalho, as jornadas difíceis, nada me foi difícil. Tudo me foi sempre na vida militar muito prazeroso. Muito prazeroso. Eu aprendi a observar as pessoas, nessa cama com que vivemos, nesse universo que vivemos, temos sempre muito mais exemplos formidáveis do que exemplos a não serem considerados. Mas nós aprendemos com os dois, eu aprendi com os dois. E, felizmente, muito mais com os exemplos de pessoas que tinham algo a transmitir para aquele caipira de Montemor, que estava se transformando em cadete do Exército Brasileiro. Foi um período fantástico ali. Eu fui para a artilharia, tive uma felicidade imensa de encontrar tenentes, como o tenente Vieira, no curso básico da academia, que me foi um grande mestre, um grande professor. Tive tenentes e capitães fantásticos, oficiais fantásticos no curso de artilharia. Fui um cadete muito bem conceituado,
me diziam até que eu era maduro demais para a época, mas eu vivia exatamente o que eu trouxe lá da casa de João Pires e da dona Ercília. O respeito, a consideração, o apreço, a amizade. Eu tenho muita dificuldade em chamar até hoje, de chamar as pessoas mais velhas de você. Eu fico constrangido, porque isso na minha infância, lá no 68, no 67, no 64, no 63, era muito comum para mim. Então, muito bem, me formei um cadete, um aspirante oficial de artilharia, em 1976. Em seguida, já me caso, uma companheira que eu conheci ainda na escola preparatória de cadetes, fomos namorados por 6 anos, nos casamos e iniciamos a nossa vida que eu podia visualizar a vida que teria, mas eu ainda não via as circunstâncias que seriam aquelas ocorreriam. E fomos classificados e mudamos juntos para Curitiba, onde hoje mora a minha filha. Eu me lembro, pela primeira vez, quando saio de Campinas com um carro que tinha sido do meu pai tinha falecido quando eu era cadete, e os meus irmãos entenderam que aquele carro me seria muito útil. Eu me lembro a primeira vez que eu tomei a Regis Bittencourt com direção a Curitiba. Eu e minha esposa, juntos, diante de algo que nós não conhecíamos. Uma cidade nova, uma experiência nova, um quartel novo. Mas tudo passou muito rápido e tudo foi muito bem conduzido. E graças a Deus, nós pudemos contar com amparo sempre, em Curitiba, servindo no quartel do Boqueirão, com amigos fantásticos, exercendo a função de tenente, mesmo como tenente, exercendo a função de capitão. O meu primeiro contato com a tropa, os meus primeiros soldados, amigos até hoje. E ali também, observando as pessoas, observando aqueles que eram exemplos, e eu também tinha a grande missão no JB, a grande missão de ser exemplo. Eu posso afirmar, até de alguns eventos que eu tenho vivido na minha vida, e de algumas palestras e ideias, já que o nosso programa fala em liderança de êxito. Ou seja, o êxito é exatamente o resultado final, mas para mim, o general Campos, o êxito não é o destino, JB, o êxito para mim é a jornada, é o caminho. E nessa jornada eu agradeço a Deus tudo que eu vim recebendo dessas pessoas. E aprendi o seguinte: podem existir inúmeras teorias de liderança no mundo, mas só tem uma que funciona, que é o exemplo. Ou seja, então, eu observei muito aqueles que podiam exemplificar para a minha vida e também procurei ser o tempo todo o exemplo para os meus subordinados. Eu imaginava sempre o seguinte: como é que eu posso ser o melhor tenente que eu imaginava, copiando aqueles tenentes fantásticos que eu tinha conhecido. Busquei, sim, a cada dia, ser o melhor tenente que eu podia, ser o melhor capitão que eu podia, ser o melhor major que eu podia, ser o melhor tenente-coronel que eu podia, ser o melhor coronel que eu podia, vivendo o dia a dia e procurando sempre servir a pátria com muita dignidade, com muito apreço, com muita consideração, e conhecendo a vida militar, já que eu não tinha na minha família nenhuma experiência de pessoas que tinham passado pela caserna. O meu pai tinha sido soldado no quartel de Itu em 1933. Ele me contava umas pequenas histórias, mas não sabia como era a vida, como era percorrer uma jornada que até o final, até a minha transferência para a reserva, me vai fazer servir em 25 unidades. Me fez morar em 43 casas. São 43 mudanças com a minha família. Fez com que os meus filhos cursassem em 11 colégios, cada um, o menino e a menina, antes da faculdade. Ele fez medicina e ela vai fazer odontologia. Ou seja, isso fomos aprendendo, mas vibrando. Uma coisa nunca nos faltou: entusiasmo. Nunca nos faltou esperança. Nunca nos faltou dedicação. Ou seja, então eu volto àquela afirmativa aos jovens que podem ver esse nosso vídeo. É possível, sim, se sentir queimar no peito aquela chama
aquela chama que o conduz à profissão de ser soldado, à servidão dos militares, dos policiais, atende esse chamamento. Essa chama no peito, ela tem um nome em latim, se chama vocare, que nós vamos substantivar como vocação. Ou seja, jovens se sentirem vontade, se preparem, estudem, busquem os editais, procurem professores, reúnam as matérias e estudem. A dedicação levará ao êxito. O sucesso é o resultado da caminhada de cada um. Ou seja, a sacola que nós temos que carregar, ninguém vai carregar por nós. Nós teremos que fazer isso aí. E o fazemos sempre sim, com dedicação, com vontade. Não adianta ficar sentado num sofá assistindo uma televisão ou mexendo no iPhone. Se quer ser alguma coisa, esforce para isso, se esforce para isso, porque assim ou será. Só depende da gente, só depende de cada um de nós. E nessa caminhada, eu passei por Curitiba, depois eu passei por Caxias do Sul, onde vai nascer a minha filha Carolina. O Gustavo já tinha nascido na cidade de Campinas. Exatamente, fico 3 anos em Caxias do Sul, vou ter uma outra experiência maravilhosa. Lá, pela primeira vez, eu vou trabalhar com oficiais temporários, aqueles que aqui em São Paulo conhecem muito bem por terem passado pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Lá eu passei pelo Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E a vida vai me fazer percorrer tanto que mais tarde, servindo como comandante militar do Sudeste, eu tenho como uma das minhas unidades coordenadas o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul. Foi talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida, quando voltei para lá. Voltei para lá como general de Exército para conhecer aquela unidade, aquela velha e querida unidade, onde eu tinha passado os frios anos de 79, 80 e 81. E encontro os meus alunos já avós, de cabelos brancos, com as canas no cabelo, e me chamando de Tenente Campos. Isso foi maravilhoso para esse soldado. Do Sul, sou transferido para o Mato Grosso, vou para Rondonópolis, 4 anos em Rondonópolis. Que região fantástica. Uma região que foi desbravada lá no início do século XVIII, mas que a cidade de Rondonópolis estava crescendo naquela época, um quartel de artilharia implantado que foi Campo Grande. 4 anos maravilhosos, servindo com soldados pantaneiros, soldados simples, com uma tropa de alta qualidade, que nos fez, inclusive, a sermos modelo e exemplo nos exercícios da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Rio de Janeiro. 4 anos maravilhosos. Os meus filhos, até hoje, se lembram daqueles 4 anos, numa região muito simples, mas de grande importância para o Brasil, e habitada, como todas as outras que eu passei, que exatamente gente muito digna, muito capaz. Depois eu prossigo, vou para o Rio de Janeiro, faço o curso de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro, que é um curso que todos fazemos como capitão, um curso que é obrigatório a todos os capitães. Esse é obrigatório. E sigo para Brasília para servir num quartel que eu vou comandar mais tarde. Tenho 1 ano só em Brasília, um ano muito bom, e tenho um grande prazer na minha vida. Pelo meu rendimento no curso de aperfeiçoamento de oficiais, eu sou convidado e volto à escola na Zona Norte do Rio de Janeiro como instrutor, como professor. Foram mais 3 anos. Agora sim, trabalhando com os meus alunos, eu capitão, com os meus alunos que também eram capitães. E, novamente, procurando exercer aquilo que eu sempre digo, que é a única maneira de liderar, que é pelo exemplo. Aí conseguimos trabalhar, aperfeiçoar, os capitães vinham com as famílias, nós conhecíamos as dificuldades, procuramos auxiliar os alunos do Brasil, alunos de outras forças, como do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, dos Estados Unidos, que eram alunos nossos, e aí aprendemos a crescer. Bom, veja que é uma coisa muito longa, mas daí eu presto um concurso, talvez o concurso mais difícil da minha vida, mas mais prazeroso, que foi o concurso para a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Para vocês terem uma ideia, de uma turma de 300 alunos, um terço, um pouco mais de um terço, consegue a aprovação desse concurso,
para fazer na URCA, na Praia Vermelha do Rio de Janeiro, uma escola que vai, em 2 anos, habilitar os oficiais a serem comandantes de unidades. Eu tive o privilégio de passar no primeiro concurso, estudei 3 anos para isso. 3 anos estudando, porque eu costumo dizer aos meus oficiais, se querem passar em alguma prova, estudem. Eu estudei 3 anos, das 7 da noite às 11 da noite, e das 5 da manhã até às 7h30 da manhã. Ou seja, isso me ajudou a passar nesse concurso, a ser aprovado. É um concurso que é muito difícil, porque é história, muito baseada em história, muito baseada em geografia, muito baseado em geopolítica, e que obriga o aluno a fazer uma prova em 4 horas, tendo que colocar o máximo de conhecimento em questões que são absolutamente difíceis, mas são atuais para a época. Eu prestei esse concurso em 91, 92, não, prestei em 90, 92 fiz o curso. Faço muito bem o curso, e aí eu tenho a minha primeira experiência já no Nordeste. Fui transferido para Natal, na 7ª Brigada de Infantaria Motorizada. Vou servir pela primeira vez com um grande general, o general Dinho, meu particular amigo até hoje. Vou com mais amigos, com mais 2 amigos, o Teófilo, o Tiago, juntos com as famílias, exercemos as nossas funções. Eu fui oficial de operações daquela brigada, que fez trabalhos maravilhosos nos 2 anos que eu fiquei lá, e um deles que eu posso destacar é um programa de distribuição de alimentos naquela época de 93, 94, também proporcionando fazer as eleições naquela região. De lá, sou contemplado novamente com outro grande prêmio na minha vida. Fui convidado para voltar à Escola de Comando do Estado-Maior do Exército como professor, como instrutor. Que alegria! A escola que me formou, voltei, passei 2 anos. E quais são as receitas? Não há receita nisso. A receita é viver a cada dia a coerência, a força, a vontade, a disciplina, a perseverança, o foco, a vontade de servir, a vontade de trabalhar, ou seja, a lealdade, a camaradagem, esses valores fantásticos que fazem a vida do som ser cada vez melhor. Eu trabalho 2 anos nessa escola, o meu filho permanece em Natal fazendo medicina, porque chega um ponto da carreira em que os filhos começam a ficar e nós precisamos cuidar de 2 fogões, 2 geladeiras, 2 casas, 2 aluguéis, com dinheiro curto, mas sempre suficiente. O soldado nunca tem dinheiro além de aquilo que ele precisa para viver. Faltou, não faltou. Sobrou, não sobrou. Mas foi o suficiente para educar a minha família e ter, hoje eu tenho o meu teto para me acolher. E tenho um filho médico e uma filha dentista. Ou seja, mérito da família, mérito deles também, nessa cooperação, nesse emprego. Da minha experiência na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eu sigo para o Equador, passo 2 anos na função que me viram como instrutor da Academia de Guerra e assessor do Exército Equatoriano. Talvez uma das funções mais fantásticas que eu tive na minha vida. Mais fantástica que eu tive na minha vida. Eu tive uma experiência linda. E quando cheguei com a minha esposa, a minha mudança demorou muito para chegar. O container demorou 4 meses para chegar no Equador. E nós alugamos um apartamento imobiliário que tinha um aparelho de som. E nesse aparelho de som eu tinha levado uma fita com o hino nacional do Equador na minha mala. E nós, por acaso, colocamos ali, antes da minha apresentação na Academia de Guerra, colocamos a fita do hino nacional do Equador e aprendemos a letra, um belo hino curto, fácil de aprender. E fomos na minha apresentação da Academia de Guerra. Na apresentação, toca-se o hino nacional brasileiro e os equatorianos, em um momento, cantaram o hino nacional do Equador. Eu e a minha esposa Mara cantamos o hino nacional do Equador. Vão se passar 2 anos naquela escola. Experiências boas atrás de experiências boas. Eles tinham saído do conflito com o Peru, exercícios fantásticos na Amazônia Equatoriana, na fronteira com o Peru. Conheci todo o Equador, trabalhando, servindo com aquele povo fantástico, que mesmo sem ter limite, sem ter fronteira com o Brasil, eles amam o Brasil. E para não alongar muito, eu quero contar um fato que mais me emocionou na minha vida. Foi quando, na minha despedida,
o auditório da Academia de Guerra do Equador, lotada. O locutor disse: canto do hino nacional do Brasil. Eu imaginei, mas quem vai cantar o hino nacional do Brasil? Nós estamos aqui, o pessoal da embaixada, nós éramos uns 15, 12, com aquele auditório cheio. Para minha surpresa, todos os equatorianos tinham treinado e cantaram o hino nacional do Brasil em português. Foi a retribuição deles a um trabalho que nós tivemos em família junto deles. Experiência fantástica. Experiência fantástica. Talvez a mais fantástica da minha vida. Eu era tenente-coronel, volto para Brasília para servir no Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, lá no gabinete do comandante do Exército, e dali em seguida sou promovido a coronel. Também experiências lindas nessa oportunidade, e vou fazer o meu primeiro comando, que é o comando já como coronel Fulco, como coronel Trejamar, o comando do 32º Grupo de Artilharia de Campanha em Brasília, um grupo com 1.080 homens e com 10 subunidades. Um grupo que tinha de uma bateria a cavalo, uma bateria do cerimonial da presidência, até um grupo de artilharia de foguetes, que nessa semana que passou, esse material fez um exercício na Amazônia brasileira, em deslocamento em cima de balsas. Ou seja, outra experiência fantástica. Aprendendo sempre. E nessa vida toda vale fazer um comentário. O comentário é exatamente o seguinte: como eu aprendi na minha vida com os superiores e como eu aprendi na minha vida com os subordinados. Talvez eu tenha uma capacidade de observação muito boa que me ajudou muito. Nós aprendemos do soldado ao general. Aprendemos com os soldados e com os generais. Nós aprendemos com os tenentes, aprendemos isso, e aprendendo com as pessoas, com os civis que eu vivi em Curitiba, em Caxias do Sul, em Rondonópolis, no Rio de Janeiro. Aprendemos sempre. E como sempre agradecer a Deus o fato de Ele estar me trazendo esse pão. Esse pão, não só o pão do alimento, o pão do corpo, mas o pão do entendimento, o pão do conhecimento, o pão da sabedoria, o pão da amizade, que fez com que a gente pudesse crescer. Comando a minha unidade, depois vou fazer um curso de política, e volto para aquela escola de comando estadual do Exército para fazer um curso de política e estratégia e alta administração do Exército, termino o curso premiado, por ter tido um destaque no curso, faço uma viagem com a minha esposa para a Europa, ficamos lá por 15 dias, volto e, em seguida, vou para o Ministério da Defesa para ser assessor do Ministro da Defesa e trabalhar na área de comunicação social. De lá, eu já coronel bastante antigo, eu sou designado para servir na Secretaria de Economia e Finanças do Exército para ser assistente de um outro grande general que eu conheci, foi o general Paulo César de Castro. Foi um dos pais que eu tive na carreira militar. Sob o comando do general Castro na Secretaria de Economia e Finanças, eu sou promovido a general, em 2007, a general de brigada, de uma turma relativamente com 300 que entram na escola preparatória de cadetes, na academia. Essa turma ela forma, em média, 18 generais de brigada. Como general de brigada, volto para o Rio de Janeiro para comandar a artilharia divisionária da 1ª Divisão do Exército, cuja sede fica num dos quartéis mais lindos do mundo, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói. Exatamente dali, passo 2 anos com a minha família. Os meus filhos já estavam fora trabalhando, fazendo a faculdade de odontologia. E dali talvez eu tenha recebido como comando, que foi, aliás, todos os comandos foram prêmios na minha vida. Mas esse foi uma surpresa agradabilíssima. Eu volto para a Escola de Comando Estadual do Exército, a Escola Marechal Castelo Branco como comandante, lá na Praia Vermelha. Aquela escola que eu tinha sido aluno por 2 anos, instrutor por 2 anos, mais aluno outra vez no curso Política e Estratégia e Alta Administração do Exército por 1 ano. Já tinha passado 5 anos na escola e voltei para completar meus 2 anos como comandante da escola. De lá vou a Brasília, experiência linda, os meus alunos ali, os alunos na escola, na ESM, eram majores, tenentes-coronéis, coronéis. Ali é onde se preparam os futuros comandantes e os futuros generais do Exército Brasileiro. E hoje, junto com a escola, tem inclusive um instituto que faz curso para os civis, o Instituto Meira Matos.
dessa experiência fantástica, volto a Brasília por um ano. No último comando, no último ano da escola, no 4º ano de geral da brigada, fui promovido a general de divisão 3 estrelas, ou seja, daqueles 18 brigadas, 9 se transformam em general de divisão. Tive o privilégio, a honra, e agradeço a Deus ter sido um deles. Vou a Brasília, passo um ano na 3ª seção do Estado-Maior do Exército, onde conheci também trabalhos fantásticos na área de doutrina, na área de emprego, e recebo talvez o maior presente, um dos grandes presentes. Não há museu maior, mesmo que eu não fale em dificuldade também, foi quando eu sou classificado pela primeira vez, quando eu sou classificado pela primeira vez em São Paulo. Veja que eu fiz o meu curso, entrei no Exército, fiz o meu curso em Campinas e nunca tinha passado pelo Estado de São Paulo. Eu venho para o Estado de São Paulo para comandar a 2ª Região Militar Região das Bandeiras, tendo como meu comandante, João Ademar, um grande comandante, um grande exemplo, um grande soldado. Passo 2 anos no comando da região militar, tratando de toda a logística, toda a parte administrativa, que atende à tropa do Comando Militar do Sudeste, servindo com pessoas. Uma região militar tem 13 funções, que vai desde o serviço militar, jurídico, serviço militar, fiscalização de produtos controlados, saúde, e assim a logística, o suprimento, e assim por diante. E aí, nessa função, numa bela noite, eu recebo um telefonema do meu amigo João Ademar, que diz o seguinte: parabéns, Campão, você foi promovido. Chorei muito. Eu não contava com promoção, já estava preparado para ir para a reserva, como general de divisão. A minha turma era de 9 brilhantes generais. Eu sou admirador de todos eles, mas eu fui contemplado com essa promoção e fui contemplado com a notícia do meu amigo general Ademar. E mais ainda, não só a promoção a particeiros, como ter o meu primeiro comando, que as fotografias aparecendo ali, iniciando no Comando Militar do Sudeste. Aí sim, eu já estava acostumado em São Paulo, amando São Paulo, não me contive de tanta alegria de continuar aqui, fiquei por um ano e meio. Daí, a decisão do João Vilas Boas, ele me coloca como chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro, novamente no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O DESEX, Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro, ele tem 122 escolas e tem 47 mil alunos. Foi fantástico. Uma experiência fantástica. Eu já tinha passado por escolas, sendo responsável pela formação, pela extensão, pela docência, pela pós-graduação de soldados, de tenentes, de alunos de NPOR, de capitães, de majores, de coronéis. Foi fantástico. E, por último, já no meu 47º ano de serviço, o João Vilas Boas decidiu colocar-me novamente no Comando Militar do Sudeste para que daqui eu fechasse o pacote dos 48 anos de vida ao Brasil e saísse daquele quartel no dia 3 de maio de 2018, segurando as mãos dos meus familiares e dos meus amigos. O que eu gostaria de dizer dessa trajetória? Quando se lembra, são segundos, quando se espera, são horas, mas foram períodos maravilhosos, onde a dedicação, o apreço, a consideração, a camaradagem de todos para comigo, para com a minha família, me fizeram chegar onde eu cheguei. De lá, mochila nas costas, arreia-se o material e vamos viver a reserva, porque eu sempre disse aos meus soldados: depois do portão das armas, tem vida. E parti para a reserva, até que fiquei muito pouco tempo, quando fui convidado pelo governador João Dória para exercer essa honrosa função de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Novamente, a testa de 111 mil policiais, os melhores policiais do Brasil, os mais dignos e honrados policiais do Brasil, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica, que cuidam da segurança, que é o bem mais precioso, do cidadão hoje. Essa é a sua proteção pessoal, é a preservação do seu patrimônio e, mais do que isso,
a preservação dos sonhos e das esperanças dos seus filhos. Daí a minha vibração. A minha vibração está exercendo essa função com apreço, com a consideração, com o apoio de pessoas fantásticas. Estou vendo aí o Coronel Camilo, o doutor Youssef, o Coronel Mauro e todos aqueles que estão caminhando junto, o Coronel Alencar, o doutor Rui, o doutor Maurício, com as suas tropas dignas, cuidando, JB, de uma população que é o equivalente à população da Espanha. Ou seja, nós temos com esse pessoal os melhores índices de criminalidade do Brasil, disparado. E um dos melhores índices de criminalidade do mundo. Quem fez foi o General Campos? Não. O General Campos é só um operário da segurança pública. Quem fez foram os policiais militares, os policiais civis, os técnicos científicos de ontem e aqueles que hoje estão fazendo. É deles o mérito. O mérito dessa condição é daquele soldado que está na patrulha lá na frente, nas noites frias de São Paulo, cuidando do nosso papel. Então, eu com isso, espero que nessa passagem rapidíssima, eu tenha deixado um traço do que foi a vida desse soldado velho, desse velho soldado, que só tem na sua vida a agradecer. Quando me despedi no dia 3 de maio, muitos que estão aqui comigo estavam naquela formatura, minhas 3 palavras iniciais foram gratidão, gratidão, gratidão. E eu pedi a Deus naquele momento, que permitisse que me continuasse sendo útil. Eu acredito que ele entendeu a minha plegária e me colocou agora nessa função, que fico aqui até quando o destino ele permitir aquecer. A todos vocês, o meu fraterníssimo abraço. Volto as palavras ao meu direto e querido amigo JB e fico à inteira disposição. Muito obrigado. Obrigado, general. Não imagina a riqueza que representou a sua fala. Não faz ideia. Eu espero que muitos jovens venham a ouvir, porque daqui esse programa vai para o YouTube. Então, é de livre acesso. E que eles vejam como se constrói uma carreira de êxito. Eu notei, entre outras coisas, que você falou na família como a base, que aquilo que você aprendeu na família levou para a vida toda. A família sólida, a família que orienta, a família que educa. Por isso diz Salomão que deve-se ensinar o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Gostei de uma frase que você falou também. A dedicação leva ao êxito. E só depende de você. Estude. E você deu exemplo. Estudava das 19 às 23, das 5 até as 7. Ou seja, madrugava para estudar e o resultado não poderia ser outro. Foi o êxito absoluto. Você falou também em servir. Que o Exército, as nossas Forças Armadas, se destinam a servir, assim como as nossas forças auxiliares. E eu me lembrava de Rabindranath Tagore, um pensador indiano, cristão, que disse, eu dormia e sonhava com a felicidade. Despertei e vi que viver é servir. Servi e descobri que em servir estava a felicidade. Eu percebi também que em várias ocasiões a expressão usada por você foi entusiasmo, foi fantástico. Todas as unidades pelas quais passou, você as classificou de fantásticas. Isso quer dizer o quê? Amor ao trabalho. Você amou cada um dos passos que deu na sua vida. E o resultado é este. Chegou ao topo da carreira, brilhantemente e dando exemplo para todos. Vi que falou aqui do general Vilas Boas, e quando o general Albuquerque comandava aqui o Comando Militar do Sudeste, ele me convidou para fazer uma palestra no ciclo de comunicação social do Exército. E eu fiz uma palestra ali falando sobre sucesso, motivação para o sucesso. Em seguida, ele perguntou se eu poderia fazer essa palestra no Comando Militar da Amazônia. E eu fui. E lá conheci o general Vilas Boas, uma pessoa extraordinária, admirável, e a quem você fez referência várias vezes.
entendo que aquilo que ouvimos nesta noite é uma aula de vida, de dedicação, de civismo e, principalmente, de caminho para o êxito. Fiquei muito feliz com esse resultado e muito feliz de aprender tanta coisa boa. Volto a dizer que os nossos jovens tenham a oportunidade de assistir à sua palestra e vão se motivar, não há a menor dúvida. Doutor João Arlindo, para a atribuição da palavra, lembrando que o general tem um compromisso. Então, se pudermos liberá-lo às 9h30, seria o mínimo para retribuir a sua boa vontade. Ok, JB, muito obrigado. Obrigado ao senhor general Campos pela brilhante exposição de história de vida. E agora nós vamos passar ao momento em que os presentes podem fazer perguntas. Eu peço a todos que sejam sucintos, objetivos na pergunta, para que nós possamos aproveitar melhor o tempo que nos resta com o orador da noite. Eu quero começar, general, se me permite, com uma curiosidade. Quando eu estava fazendo a pesquisa a respeito da sua pessoa e da sua personalidade, eu encontrei um registro que o senhor é descendente das famílias Bandeirantes, Pires e Camargo. Eu gostaria que o senhor falasse se essa notícia é verdade e qual que é a experiência que o senhor angariou disso. Grato pela pergunta, João. Eu precisaria de umas 2 horas para responder a sua pergunta. Eu tenho muito orgulho, um bom orgulho disso. E casualmente, o patriarca dessa família, aqui em São Paulo, foi um bandeirante chamado Manuel de Campos Bicudo, filho de Isabel. Ou seja, Manuel de Campos Bicudo, pai de Isabel, que vai dar toda a minha descendência. E Manuel de Campos Bicudo está enterrado aqui, a 50 metros de onde eu estou, na igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Manuel de Campos Bicudo, pai de Isabel, e pai de Antônio Pires de Campos, que será outro. Manuel de Campos Bicudo, foi bandeirante, fez 27 entradas para o sul e 2 para a região do Cuiabá. O filho dele, Antônio Pires de Campos, também foi bandeirante e fez as entradas outras todas. Estou falando em 1709 e 1711, quando o presidente da província era Rodrigo César de Menezes. Ou seja, então, essa descendência, Pires, Camargo, Leme, Campos, é uma família só. Eles vão viver aquele famoso imbróglio entre os Pires e os Camargo por 11 anos aqui na região, hoje Zona Norte de São Paulo, onde é o CPUR, é um contencioso entre as 2 famílias, e eu sou fruto delas todas, já que o meu avô é João de Campos Camargo. E eu também sou Pires, ou seja, então, eu tenho satisfação de pertencer a essa família que se escreveu a história de São Paulo e consta na genealogia da família paulistana de Silva Leme, que trata das famílias pioneiras aqui de São Paulo. Moramos exatamente nessa região que eu estou aqui, nessa região do centro de São Paulo, depois foram para a Zona Norte de São Paulo, depois foram para Araçariguama, depois foram para Santana do Parnaíba, Araçariguama, Itu. De toda essa família já vai abrir, já no século XIX, parte vai para Botucatu, parte vai para Tietê, parte vai para Capivari, que é a minha pedra, e parte vai para Jaú. Essa família de Capivari, ela vai depois, mais à frente, já no primeiro quartel do século XX, ela vai para a região onde vai nascer o nosso amigo JB, que é o Presidente Prudente. Então, o JB vai nascer em 1937 e o meu avô Jonas Pires de Campos, vai falecer, JB, lá em 1938. Ele morava na rua José Bonifácio, número 5, em Presidente Prudente, uma rua toda de terra, onde, ou seja, só tinha uma casa. Eu tenho muita satisfação de ver que é uma família de desbravadores. Desbravadores iniciais no Brasil, desbravadores da região oeste do Brasil, do sul, do Taipas, do Guairá,
e também a família que mais tarde vai desbravar a região onde que vai acolher, onde o nosso irmão JB vem à luz, vem à vida. Ou seja, então eu tenho muita satisfação disso, muito orgulho disso, estudo profundamente essas relações familiares, porque eu entendo que história a gente tem que passar aos nossos descendentes. História é um dos ramos da cultura e cabe nós estudar muito para passar aos nossos descendentes aquilo que somos, aquilo que gostamos e aquilo que nós carregamos atavicamente dos valores, das lembranças e dos símbolos. Muito obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. É uma história e tanto. É o início também e influenciou na história de São Paulo, né? Então, é uma história e tanto. Muito obrigado. E aí também explica a sua verve desbravadora, né? Agora, com a palavra, o Rubens Carvalho, e ao passar a palavra para o tenente Rubens Carvalho, eu saúdo o coronel Camilo aqui na sala. Muito obrigado pela presença, coronel Camilo. Tenente Carvalho. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Alto e claro, 5%. Cara, continência ao general João Camilo Pires de Campos. Eu sou o segundo tenente PM da reserva, veterano de rota. No meu tempo, tivemos aí o senhor Coronel Antônio Erasmo Dias. Ele foi por 3 vezes secretário de Segurança Pública. E o salário policial militar era primeiro do Brasil, São Paulo, né? Infelizmente, agora, depois dele, caiu o salário. Nós estamos em 23º. Então, senhor ilustríssimo secretário general, em 9 de janeiro de 2019, foi publicado no Estadão o secretário de Segurança Pública quer o salário mais alto para os policiais militares e letalidade 0. Como que explica isso aí, meu comandante? General. Eu fico feliz, tenente Carvalho, em ouvi-lo falando que é tenente. Perfeito. É tenente e é veterano. Isso é vibrante. É vibrante. O tenente Carvalho atendeu aquilo que eu falei aqui. Ou seja, ser policial militar é muito mais do que cumprir uma missão, é atender a um destino. Parabéns. Parabéns. O que nós pretendemos, isso quando eu fui convidado para ser secretário de Segurança Pública, eu tinha consciência disso, de que nós temos na nossa polícia, os nossos policiais, temos salários, um dos menores salários do Brasil. Né? E na época, há um compromisso, sim, do governo do Estado, tanto é que nós tentamos, e foi a única categoria que teve um pequeníssimo aumento, mas teve um aumento, dentro do possível, que representa um gasto do Estado de 24 bilhões, mas que o total dos 5% que nos criticam, eu entendo como o pouco muitas vezes é muito, e o muito nunca é nada. Ou seja, então há um compromisso sim, há uma consciência absoluta, de que os nossos policiais precisam bem pagos, precisam ser mais bem pagos. Ou seja, e há um entendimento, há um esforço para isso. Com relação à letalidade 0, uma das primeiras entrevistas que eu disse, perguntaram sobre letalidade, a letalidade ideal é a letalidade 0. Ou seja, mas a opção do confronto não é do policial. A opção do confronto é daquele que está enfrentando o policial. Né? Ou seja, aí nós temos que cuidar da vida e preservar a vida do policial. Né? Então, lamentavelmente, acaba ocorrendo a letalidade. Nós tivemos nos últimos 2 meses decréscimo na letalidade. Eu tenho visto um trabalho extremamente profissional. Eu comentei aqui durante a minha fala que as polícias de São Paulo são as melhores polícias do Brasil, disparado, porque elas são profissionais, absolutamente profissionais, e conjugam as suas vidas com o profissional do professar, que quer dizer o fazer com fé. Ou seja, pessoas vocacionadas, dedicadas e que têm um nome a zelar, construído pelos senhores. Nessa letalidade, nesses índices mais baixos que temos agora do Brasil, disparado nos índices mais baixos do mundo, quem construiu isso foram os senhores. Os senhores construíram isso. O que nos cabe agora é preservar essa história e preservar essa imagem da melhor polícia do Brasil.
Ok, muito obrigado. E agora, com a palavra, Sua Excelência, o senhor doutor Bento Pucci Neto. Aproveito para agradecer pela sua presença aqui conosco. General, é uma honra estar com Vossa Excelência novamente. Nos conhecemos pessoalmente quando acompanhando o professor JB de Oliveira em seu gabinete para uma visita. Quero parabenizá-lo pela magnífica palestra, abrilhantada pelo professor JB, que faz com que essa live faz com que essa live não termine pelos ensinamentos dados pelo senhor. Quero aproveitar também para dizer que, como advogado criminal, tenho notado a mudança com que a polícia tem se comportado para com o cidadão. Por certo, pela postura de Vossa Excelência de transmitir esse respeito para com o cidadão. Então, quero aplaudir de pé o seu trabalho, como também do Coronel Camilo e do Dr. Youssef. Muito obrigado. O doutor Bento, quem agradece somos nós. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós, já disse anteriormente, nós aqui somos operários da segurança pública. Os nossos policiais entendem isso. E a razão da nossa existência são as pessoas que estão no Estado de São Paulo. São os 46 milhões que estão no Estado de São Paulo. Eles são a razão da nossa existência. E por eles existimos, e por eles lutamos, e por eles servimos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bento, pela participação. Agora eu passo a palavra ao Coronel Camilo, e após o Coronel Camilo, nós temos apenas mais um inscrito, que é o missionário Javier, e assim, com ele, eu encerro as inscrições para podermos remir o tempo. Coronel Camilo, a palavra é sua. Boa noite, João. Boa noite aí, meu professor JB Oliveira. E muito boa noite, meu comandante, General Campos. O senhor falou aí há pouco tempo que foi um grande trabalho das polícias, dos policiais, mas nada aconteceria se nós não tivéssemos um bom maestro. Eu acompanhei de perto o seu trabalho em relação à valorização dos policiais, a valorização da tropa. Eu presenciei o senhor visitando os policiais na ponta da linha, de noite, de madrugada, comparecendo a todos, infelizmente, a todos os enterros daqueles que tombaram em serviço. Então, só deixo registrado aí para todos que assistem agora e que vão assistir esse vídeo depois, a minha satisfação de marchar de um lado de um grande comandante, que é o General Campos, por tudo que ele faz pela população de São Paulo, de forma super descompromissada, ou seja, dedicado, não tem compromisso com outras coisas que não com o cidadão de São Paulo, com o seu policial, a preocupação que ele tem com a tropa é invejável. Então, comandante, é uma honra marchar ao seu lado. Parabéns pelo seu trabalho, e não seríamos assim se não tivéssemos um bom condutor de homens, que é o senhor. Muito obrigado pelo privilégio e pela honra de marchar ao seu lado. É isso, uma boa noite e muito obrigado pela experiência de vida. Grato eu, estimado Coronel Camilo, o senhor tem sido para mim um grande mestre, um grande professor. Muito obrigado. Agora com a palavra o missionário Javier. Boa noite, maestro Javé, João Lindo, e meus conhecidos, general Carlos. Eu sou militar da Marinha da Bolívia, e o militar não deixa de ser militar, A palavra que você, mais general, falou, camaraderia, essa linguagem, eu acho que é universal, me fez lembrar a vida militar. Passou muito ligeiro, queria ter ouvido mais general, aprender mais do general, mas esse tempo foi muito bom. Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Grato, missionário Javier.
eu realmente busco, cultuo a que nós chamamos aqui em português da camaradagem. Costumo dizer que a educação tem dois suprassumos. Os suprassumos da educação são o patriotismo e a cidadania. E a camaradagem é exatamente essa relação cidadã entre as pessoas. Ou seja, nós só seremos gigantes se estivermos juntos. Nós só somos úteis se estivermos servindo aos nossos superiores, aos nossos subordinados e à população que nos acolhe e que é a razão da nossa existência. Muitíssimo grato. A camaradagem para nós é um valor, é um dos valores. E junto com lealdade, com responsabilidade, faz com que nós sejamos pessoas melhores amanhã do que somos hoje. Muito grato. Ok, muito obrigado. Obrigado, Javier. Está sempre conosco. Juiz arbitral, capelão internacional pela Jetro International. E agora nós estamos caminhando para o final. Eu quero aqui compartilhar com você uma tela. E nessa tela tem uma frase aqui que o senhor general conhece bem, que é: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, que é do tenente-coronel Alberto Augusto Martins e é parte do hino do Exército. Então, fica aqui. E essa tela também é para nós convidarmos a você que está aqui hoje acompanhando conosco e que não sabe o que é a Jetro International. Você pode acessar o nosso site e lá você terá todas as informações. Você pode também nos deixar o seu telefone através do chat, que nós teremos o maior prazer em passar as informações, todas as informações de que somos, por que existimos e o que fazemos. Quero aqui aproveitar e mostrar essa frase que acho que tem muito a ver com o que o Coronel disse hoje. O líder é um vendedor de esperança. É a frase atribuída a Napoleão, que era um pensador que pensava e resolvia as coisas através da guerra. E também um outro pensador que resolvia através das palavras, que é Sócrates. Sob a direção de um forte general, jamais haverá, aliás, não haverá jamais soldados fracos. Então, o general nos dá mostra disso, que é um homem forte, trabalhador, batalhador, e, com isso, conseguiu formar pessoas de grande estirpe. Continuando a nossa finalização, eu quero aqui mostrar as nossas lives, as próximas lives. Eu quero chamar a atenção dos senhores e da senhora para a live de segunda-feira. Por que eu chamo a atenção? Porque segunda-feira não é uma data normal que nós teremos live. Essa aí é uma esporádica. No dia 14/9, às 20 horas do Brasil, nós teremos a live com o Dr. Roberto Baglini, falar sobre os males da ansiedade. O Dr. Roberto Baglini é um cardiologista, PhD em cardiologia, e ele vai tratar desse mal do século, que é a ansiedade e o que ela pode causar no seu sistema cardiovascular, no seu sistema neurológico. No dia 15/9, terça-feira, às 20 horas, a Cleusa Badanai continuará com a série Fórum Cidadão Policial. É o 11º Fórum Cidadão Policial, e a Cleusa entrevistará ou trará para falar conosco a comandante Ildelene Bahia. É a primeira mulher comandante da Marinha Mercante do Brasil, a primeira mulher a comandar um navio mercante da Marinha Mercante Brasileira. Então, a Cleusa estará nos apresentando a senhora Ildelene Bahia. No dia 16/9, na quarta-feira, JB Oliveira, com Uma Viagem pela Bíblia. Assim, aqui está o nosso telefone e o WhatsApp. Se você quiser, pode mandar uma mensagem, pode anotar o número aí, pode nos mandar uma mensagem. Aqui nós temos as figuras das nossas credenciais, nosso distintivo, que é com ele que você, o senhor e a senhora, se apresenta como diplomata civil, como capelão internacional. Nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram, por favor, vocês podem acessar, que lá também tem várias informações.
Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao palestrante para que ele faça as suas considerações finais e logo após a palavra está com o anfitrião JB Oliveira. Agradeço ao João Arlindo, as suas palavras, o seu apreço. Agradeço muito estar participando de um programa que trata de liderança e de êxito. Espero, sinceramente, ter contribuído e que esse programa possa contribuir com outros jovens, com jovens que possam atentar para a busca das profissões, que nós podemos ser gigantes em qualquer uma delas, mas nós estamos falando especificamente daquela que é impossível. E agradeço a oportunidade que nos deu de tocar no substantivo esperança. Esperança é o que mais desejamos hoje, a esperança de um mundo melhor, a esperança de um Brasil cada vez mais pujante, a esperança que o Brasil consiga romper os seus obstáculos, que consiga atender a sua população, esperança para que nós consigamos sair dessa crise pandêmica que assola 213 países do mundo, que tem mais de 28 milhões de contaminados, com mais de 900 mil óbitos. Só em São Paulo estamos com 31, mais de 31 mil óbitos, ou seja, esperança de que a gente tenha dias melhores. E teremos dias melhores, sim, graças ao trabalho das pessoas. E nesse trabalho das pessoas, eu considero imensamente a ação e o trabalho que os senhores estão fazendo. Parabéns e muito obrigado. JB. Pois não. Concluindo, eu diria ao general Campos que uma outra palavra que ele usou, muito própria para a sua conduta, a maneira como ele se conduziu, ele falou em entusiasmo. Eu admiro essa palavra porque ela tem no seu bojo Deus, enteosiasmo, é estar com Deus. E quando nós estamos com Deus, não há obstáculos nem barreiras que nós não possamos ultrapassar. Cumprimento o querido amigo Coronel Camilo, que foi meu aluno no curso superior, tanto no mestrado como no doutorado, e também o doutor Youssef, que foi meu aluno no curso superior de polícia da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Uma palavra final. O general me recebeu quando eu desenvolvi um trabalho chamado Educação para a Cidadania. E ele, então, comandante militar do Sudeste, me acolheu, deu toda a atenção para conhecer aquele material que estávamos desenvolvendo, buscando estimular a cidadania. Mas a cidadania se estimula realmente desta forma, pelo exemplo. E quando sugeri ao João Arlindo essa frase da Canção do Exército, eu tinha pensado numa outra, mas não sabia que o general ia falar nesse assunto. É sobre o exemplo. Albert Schweitzer disse: o exemplo não é o melhor método de ensino, é o único. Foi exatamente o que o nosso general disse e o que ele praticou em toda a sua vida. Meu amigo general Camilo, meu amigo general João Pires Camilo de Campos, foi um prazer tê-lo aqui conosco, uma satisfação muito grande, e eu agradeço em meu nome, em nome de todos que participaram dessa reunião, em nome da nossa Jetro International, em nome de todos aqueles, especialmente os jovens, que vão poder beber na fonte de seus ensinamentos, os exemplos para uma caminhada de êxito, para se tornarem, como você, um líder de êxito. Muito obrigado, boa noite a todos. Gratos nós, boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. E, com licença de todos, eu vou encerrar a sala. Coronel, gratidão.